Obrigado. Né? Então, nós vimos na semana passada, a gente deu uma pausa, né? Oi? O caderno. A gente deu uma pausa na semana passada para a gente poder falar um pouquinho do sábado, correto? Falamos do lugar do sábado na Bíblia, não na boca, né, do sabatista, mas da Bíblia, né? Que ele foi instituído, né, por Deus, e desde que ele foi instituído até Moisés completar 80 anos, é bom entender isso, Deus nunca ordenou que ninguém guardasse o sábado. Nunca, não houve. Nem para Adão e nem para Eva. Então separou esse dia e tal, mas não houve uma ordem. A lei, fica bem claro, foi dada para o povo de Israel. E é por isso que quando a gente adentra para o Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele vai tratando o sábado no lugar dele, né? Ele não idolatra o sábado. Ele não coloca o sábado acima do homem. Ele diz, não, o sábado ele foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. E aí, meus irmãos, ele vai colocando as coisas no lugar, só que as pessoas não gostam disso, né? Quando a gente tem um ismo, o que é um ismo? O ismo, meus irmãos, é idolatrar alguma coisa, é viver em torno de alguma coisa que não seja Jesus Cristo. Aí se torna um ismo, né? Então, quando Cristo, esse é o único ismo que a gente tem que ter. E quando, meus irmãos, Jesus, ele age, o que ele fazia no sábado? Ele curava no sábado, mas ele também curava na segunda, né? Ele pregava no sábado, mas ele também pregava na segunda, né? Ele ia, andava, e as pessoas que estavam do lado dele podiam esticar a mão, pegar uma espiga, mas ele também fazia isso na segunda. Então ele fazia no sábado o que ele fazia em qualquer dia. Ele estava lá, ele ensinava no sábado, mas ele ensinava também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, né? Por isso que ele perguntou, e aí, o que tem que fazer no sábado, o bem ou o mal? Né? Mas o bem ou o mal você tem que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não tem diferença. Né? E aí, meus irmãos, você vê as pessoas perseguindo Jesus. Ah, ele não guarda o sábado, não guarda o sábado, né? Por que ficaram com tanta raiva de Jesus? Porque ele não guardava o sábado. Ele tinha que pegar alguma coisa. Por quê? Porque afinal de contas ele é hebreu. Afinal de contas ele está falando dos profetas aí. Afinal de contas, né, esse homem aí, ele é circuncidado. E ai de Jesus, meus irmãos, se ele não fosse circuncidado. Quando havia uma questão de fé israelita em relação à fé pagã, o sábado nunca foi mencionado. Nunca, nunca, nunca. Nem na pré-igreja, nem na pós-igreja. Então, quando você vê, por exemplo, né, os filhos de Jacó, eles não discutem, falam assim, olha, é o seguinte, né, os siquemitas não guardam o sábado. O problema não é esse. Qual que era o problema dos siquemitas? Não era circuncidado, né? Não era circuncidado. Quando chegou lá a vez do Davi, ele não olhou lá e disse, esse gigante aí, ele não guarda o sábado. Não, o problema lá não era o sábado. O problema é que ele não era circuncidado. Mas na igreja foi a mesma coisa. A igreja cristã, não, meus irmãos, ali aquela questão entre cristão e cristão, cristão judeu e cristão não judeu, não tinha nada a ver com o sábado, mas tinha a ver com ser circuncidado ou não ser circuncidado. Essa era a questão. Então, assim, se a circuncisão, levada a séria por um povo como o judeu, era uma coisa mais importante até, o apóstolo Paulo pega a circuncisão aos olhos dos judeus e diz que a circuncisão não significa nada. Absolutamente nada. Por isso que ele nem perde o tempo com essa questão sabatista. Ele simplesmente olha e fala assim, é tudo sombra. A realidade, o corpo, a verdade é Cristo Jesus. Sabe o pastor que esteve entre nós, o pastor Raimundo, ele falou uma coisa no final, sabe, assim, ele falou isso no Morumbi também. Então, para mim ficou mais fácil gravar uma das suas últimas frases. Ele disse, o amado
da minha alma. O amado da minha alma. É isso. Isso não é sombra. Cristo não é sombra. Então, meus irmãos, o sábado não é Deus para ele ser adorado. Agora, nós entramos aqui no capítulo 21, e o capítulo 21, ele vai diferindo um pouco, né? Porque o versículo 1 diz assim, olha, estes são os estatutos que lhes proporais. Aí tem uma diferença da palavra. Aqui, vocês vão propor isso aí, tá? Então, agora, meus irmãos, nós vamos ter que fazer uma diferença da lei natural, não conseguiu entrar não, né? Da lei natural e a lei positiva, tá? Existe uma coisa que nós chamamos de lei natural. A lei natural, ela é natural por quê? Porque está na natureza humana. Ela faz parte da natureza humana. Por exemplo, a lei natural, eu já tenho explicado isso muitas vezes, talvez os irmãos já lembrem, né? Mas é errado matar no Brasil? Não, é errado. Mas é errado em qualquer país do mundo, por mais pagão que seja. É errado também. Por quê? Mas tem povo que nunca ouviu falar de Bíblia, que nunca ouviu falar de fé cristã, mas mesmo assim, lá, é errado matar. Por quê? Porque tem a lei natural. É isso que o apóstolo Paulo tenta explicar. Vamos lá no livro de Romanos, no capítulo 2. E que bom que nós estamos estudando o livro de Romanos, né? Que é o Evangelho da Graça. Mas vamos aqui, Romanos, capítulo 2, e versículo 14. Diz assim, porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, né? Então, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, né? Não tendo eles lei para si mesmo, são lei, né? Então, na verdade, tem coisas que estão no coração do homem. E aí, meus irmãos, existe o que nós chamamos então de lei natural. A lei natural, né? Por exemplo, o que nós podemos classificar como lei natural? É o direito à vida, o direito à propriedade, por isso, né? Não roubar, né? A verdade, a honra dos pais, são algumas das leis que Deus escreveu no coração do homem. Então, assim, qualquer país, essas coisas, elas são levadas a sério. Por quê? Se eles não conhecem a Bíblia. Bom, eles não conhecem a Bíblia, mas Deus colocou no coração deles a lei natural. Então, o ser humano, ele sabe alguns limites que não podem ser ultrapassados, justamente porque Deus embutiu a lei natural. Aí no versículo 15 do capítulo 2 diz, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, que o acusa e os defende. Então, veja só, né, como é bem colocado o versículo 15, né? A lei está escrito no coração, no pensamento, tá? E o que ela faz? Ela ou vai te acusar, ou ela vai te defender. Por quê? Porque na cabeça, né, de qualquer pessoa do mundo é errado matar, né? Aí as pessoas falam, não, cada um tem aquele código interno, né? E tem aquele camarada que matou 100 pessoas, né? Aí a advogada dele, não, ele tinha um código de lei, ele não matava mulher, mas calma lá, não matava mulher, mas matou 100 homens, inclusive seu pai, seu irmão, seu tio, seu vizinho, né? Calma lá, né? Quer escapar, não, mas ele não é tão ruim, porque ele só matava homem, ele não matava mulher, mas calma lá, né? Ele tinha consciência, a consciência dele acusava ele, dizendo que ele era um assassino. Se ele não é um assassino, a pessoa pode acusar ele de assassino, em qualquer país do mundo. Ele vai dizer, mas eu não matei. E se ele está matando, meus irmãos, para se defender, olha só como é
a lei natural no coração. Vê uma pessoa, pula com uma faca e vai daqui, vai dali, você consegue se escapar, sai correndo e pega uma pedra e a pessoa vem com a faca, você joga uma pedra, pá, pega na testa da pessoa, pum, morreu. Bom, você se sente aliviado que a pessoa não vai te matar mais, mas você não sente aquela culpa de ser um assassinado. Você sabe que você matou uma pessoa, mas você não é um assassino, não é um homicida. Isso é lei natural. Então tem a lei natural, né? Cognomina-se natural, porque está enraizada na natureza humana criada por Deus. Agora nós temos a lei que é a lei positiva, né? O que é a lei positiva? São decretos, são leis dadas por Deus ou pelos homens. Veja só, aqui, né? A lei natural, ela foi colocada por Deus no coração dos homens. A lei positiva, tanto Deus quanto os homens podem fazer uma lei positiva, tá? Com o objetivo de estabelecer o quê? O bem da comunidade. Então, é necessário que toda a sociedade, que toda a comunidade tenha o quê? Tenha as suas próprias leis, as leis positivas. Para uma lei ser positiva, né, justa, ela deve visar o bem de todos, né, e está em consonância com a lei natural. Você não pode fazer uma lei e falar que ela é positiva quando ela vai contra a palavra de Deus. Correto? Pode ser a lei melhor do mundo, mas se é contra a palavra de Deus, ela não é positiva, ela é lei negativa. E hoje eles estão fazendo muitas leis negativas, que não é para o bem comum, é para fazer o quê? É para fazer uma afronta à palavra de Deus. Então, são leis humanas? São. Mas pode ser chamada de positiva? Não. Por que não pode ser chamada de positivo? Porque não vai de encontro com a lei natural. E outra coisa, né? Por exemplo, temos os exemplos aí da lei positiva humana e da lei positiva divina. Não está na Bíblia que você não pode ultrapassar 80 km por hora, não está na Bíblia. Mas é uma lei positiva boa. Por quê? Porque se você ultrapassar essa velocidade naquele lugar, você pode escapar um pneu, pode acontecer alguma coisa, você pode bater, você vai ter que frear de repente, seu carro não vai funcionar, você vai morrer. Ou você vai matar alguém. Então a lei, ela se torna positiva, mesmo sendo feita por um homem. E existe a lei positiva, que ela é divina, a lei do talião. Nós vamos falar dessa lei, mas é a semana que vem, porque essa lei ela está na continuidade do capítulo 21. Agora, meus irmãos, a lei do talião são leis positivas. E agora, continuando aí, né? Vamos falar de vigência, quer dizer, quanto tempo dura a lei natural e quanto tempo dura uma lei positiva. A lei natural, né? Ela é vitalícia. A lei natural dura enquanto a humanidade durar, dura. Por quê? Porque está escrita no coração dos homens, né? Então, enquanto o homem viver, ele vai estar debaixo da lei natural. A sua consciência o acusa ou a sua consciência absorve. Enquanto ele estiver vivo, é vitalício. Mas enquanto meu avô, que já morreu, já faz 50 anos, meu avô morreu em 1957, então, olha lá, quando meu avô morreu, a lei natural já era vitalícia para ele, e é para mim, né? Então, meus irmãos, o fiscal e o juiz da lei natural é o próprio Deus, tá? É para ele que você vai dar conta do bem e do mal que você fizer. É claro que se uma lei positiva dos homens incluir a lei natural, está tudo bem, né? Você vai dar conta também diante dos homens. O fiscal e o juiz é o próprio Deus, tá certo? Isso é a lei natural. Agora, a lei positiva, ela não é vitalícia. Seja a da Bíblia, seja a dos homens. Olha aqui, seja a da Bíblia, pastor? Sim, seja da Bíblia. Eu não estou entendendo, você vai entender, né? A lei positiva, ela é mutável, ela pode ser mudada de acordo com a necessidade do momento, de acordo com a necessidade
aquela situação, ela pode ser mudada, né? Por exemplo, meus irmãos, aqui, né? Aqui na nossa, nessa pista aqui, nós temos uma pista aqui que é horrível, para você ir para o Paraná, aliás, para você chegar em Assis é um Deus nos acuda, é horrível, né? O tempo todo você tem que andar devagar e tal. Eu que o diga, porque eu andei muito naquela, nem gostava de andar naquela estrada, né? Vai passar de 80, você nem consegue passar de 80, mas é placa para todo lado, 80, 60, 80, 60. Só que agora estão duplicando. E por duplicar a pista, você vai ver aquelas placas, 100, 120, correto? Não é assim quando você vai lá na Castelo Branco, 100, 120 por hora, ou seja, a lei positiva mudou. Não, mudou. Por que mudou? Não, as condições agora são outras. Não é mais como era, as pistas são boas, né? Então, Deus, como legislador da lei positiva, Ele mudou algumas leis, como por exemplo a lei do talião. Deus se permite a mudar, né? Deus se permite. Uma coisa era o quê? Uma coisa era a vigência da lei lá para o povo de Israel, outra coisa é a vigência da lei positiva para quem? Bom, para a igreja. A igreja está num outro patamar. A igreja é diferente. A igreja está salpicada pelo sangue de Jesus. E qualquer coisa que você coloque ali vai atrapalhar. Qualquer coisa é inaceitável. Qualquer rivalidade ao sangue de Cristo é um abuso. É um abuso. Então, meus irmãos, quando você olha lá, por exemplo, vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 5. Olha lá, Mateus, capítulo 5, que começa mesmo o Sermão da Montanha. Capítulo 5, versículo 21. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eita, né? É só eu não matar. Eu não quero matar ninguém. Então, eu não sou assassino. Eu não matei ninguém. Bom, aí vem Jesus com essa conversa, olha ali. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo ficar com raiva do seu irmão, será réu de juízo. Então, meus irmãos, a coisa mudou, né? O patamar que está o cristão é diferente. Você, para o judeu, eu não mato ninguém, né? Pronto, eu não matei ninguém, não está morto, então eu não sou assassino. Não, é verdade, né? Só que o cristão é diferente. O judeu, ele podia não matar ninguém e fazer o que é de praxe para muitos judeus. Carrega uma mágoa, um ódio no coração muito grande, uma suspeita de todo mundo. Eu sei que a história deles é uma história triste. Não deixa, é muito triste a história deles. Mas para que tanto o ódio das outras nações? Por que isso? Por que esse sentimento de superioridade? É o que Paulo vai discutir, por exemplo, meus irmãos, na carta aos Romanos. Por que você, judeu, se sente tão superior, se você também é um pecador? Por isso, meus irmãos, a lei positiva de Jesus, ela muda muitas coisas. E precisa que seja mudado. O cristão, ele não pode viver como um judeu. O coração do cristão não pode ser como o coração de um judeu. Ele pode até ser um judeu cristão com o coração transformado, renovado, um coração, como eu disse, salpicado pelo sangue de Jesus, lavado pelo sangue de Cristo. Mas ele não pode ser um judeu lá de trás, ele não pode. Então, meus irmãos, Cristo mostrou isso para eles. Olha, se você não nascer de novo, Nicodemos nem ruim não era, mas Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Não dá. Por isso, meus irmãos, a lei positiva, ela é mutável. Por que Jesus mudou? Por que Deus mudou, né? No período da graça, Deus espera coisa melhor de cada um de seus filhos. Deus não quer que você, meus irmãos, seja um simples judeu, que não mata ninguém e acha que vai ganhar o céu. Jesus, ele quer que você não mate ninguém e que você
ainda possa ganhar almas para Jesus e ame todo mundo. É por isso que no Evangelho a ênfase é o amor. É amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a ênfase. É nessa tecla, meus irmãos, que se bate o tempo todo no Novo Testamento, é o amor. Vamos continuar, né? O que essas leis revelam sobre Deus, né? Essas leis que nós vamos ler, são muitas leis, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, olha, é muita lei, e nós vamos ver essas leis. Mas o que estas leis revelam, por exemplo, sobre Deus? 3 coisas. A primeira coisa, que nada passa desapercebido por Deus, nada, né? Os seus olhos estão em todo lugar contemplando os bons e os maus. Nós temos alguns versículos aqui no Salmo 9, 2, mas eu gostaria vamos ler logo o 72, porque lá no Salmo 72, no versículo 12, no versículo 13 e 14, vamos lá, meio da Bíblia, Salmos, capítulo 72, diz assim, 12, versículo 12, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Esse versículo é muito lindo, né? Mostra que nada passa desapercebido por Deus, ou seja, Ele está de olho em todos, mas Deus tem um olho especial para os fracos, os necessitados, os desvalidos, aqueles que não têm quem os acuda. É isso que Deus está dizendo no versículo 12, que Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre, do aflito, vai salvar a alma dos necessitados, vai livrar a sua alma do engano, da violência, e precioso será o seu sangue aos seus olhos. Por isso, meus irmãos, Ele está aqui para olhar e acudir. Então, quando você olhar essas leis, por que está escrevendo essas leis? A lei do escravo, mas Deus é a favor da escravidão, então? Não, de jeito nenhum. Deus não é a favor do assassinato. Mas então por que Ele colocou uma lei lá? Bom, Ele colocou justamente para que se evite o assassinato. Para limitar, para dar um limite, falar assim, olha, você não pode passar esses limites. Então, irmãos, Deus, ele pensa tanto no pobre, no aflito, no necessitado, naquele que ninguém pode ajudar. Então, aí você imagine um escravo lá no povo de Israel, ou em qualquer povo. Isso aqui não tem a ver com etnia, tem a ver, meus irmãos, com, aliás, essa palavra escravo vem de eslavo. O eslavo, para quem não sabe, são os poloneses. É o povo mais branco que você já viu na sua vida. Está lá. Eles foram os primeiros a serem pegos como escravos. Por isso que tem essa palavra, esse nome. Agora, independente de etnia, qualquer pessoa neste mundo que se torne um escravo por algum motivo. Veja quantos bolivianos hoje são escravos ali, naquela capital de São Paulo. Já pararam para imaginar isso? Um boliviano comprou aquele meu carro. Lembra que eu tinha um carrinho preto, aí um Corolinha? Veio e comprou. Vocês veem a alegria dele. A alegria dele de poder montar num carro, sair, andar e coisa e tal, né? O que ele faz? Quando eu comecei a fazer muita pergunta para ele, ele foi se esquivando como se quisesse me dizer, eu estou ilegal aqui. Entende? Porque ele conseguiu escapar de uma escravidão. E ele, meus irmãos, é um boliviano. Então a escravidão em qualquer lugar do mundo, em qualquer época que teve nesse mundo, é horrível. E quem é que colocou uma lei para dar limite a essa maldade? O nosso Deus. Por isso, nada passa desapercebido para Deus. Segundo Deus, Ele prevê todas as situações, tá?
Deus, ele prevê corações maldosos, desejo de matar, desejo de explorar, desejo imoral, né? Então, Deus, ele prevê a maldade do coração, ele coloca a lei, porque ele prevê, ele sabe que o nosso coração é mau. Ele prevê os abusos de autoridade, como dono de escravo, né? Ele prevê o relaxo humano. Como assim, pastor? Relaxo humano? Porque tem gente que acha, pelo menos naquele tempo, tinha bois assassinos. Aí a pessoa tem um boi assassino que sai matando as pessoas por aí, né? E se ele tivesse um boi assassino que saísse matando pessoas por aí, ele estava em maus lençóis na lei de Deus, na lei positiva de Deus. É como hoje, as pessoas têm um pitbull, não quer cuidar do cachorro, né? E acha que o cachorro pode sair matando aí outros cachorros, ou pessoas. Tem que ter lei para isso. Então, meus irmãos, Deus, ele prevê todas as situações. Deus, ele prevê, por exemplo, aquela lei, o cara estava carpindo lá, daqui a pouco escapou a enxada e pegou bem na cabeça do outro e matou o outro. Bem, e agora, né? Eu não tenho culpa, tem culpa sim. Deus fala, não, eu estava carpindo, escapou, pegou, mas então por que você não encabou essa enxada direito? Por que você não fez um serviço direito? Não, mas não é culpa sua sim, vai ficar preso. E corre para a cidade de refúgio, porque senão, meu amigo, se o vingador de sangue te pegar, você está morto. E o camarada, olha, perna para quem te quer, e ficava preso lá até a morte do sacerdote. E se o sacerdote demorasse para morrer? Pois é, meus irmãos. Então Deus, ele prevê todas as situações e coloca leis para limitar a maldade do coração, para limitar os abusos de autoridade, para limitar o relaxo da convivência humana e a imparcialidade, né? Ele tomou medidas contra ricos, contra pobres, contra assassinos, contra pecadores. Então, ele assim, ele não pensou, eu gosto desse e daquele. Não. É para todos. A lei era para todos. Agora, veja só, a pergunta que nós fizemos aí. O que estas leis revelam sobre Deus? Agora, o que essas leis revelam sobre o homem? Por que Deus tem que dar lei para o homem? Porque revela a depravação, a tendência que o homem tem para o pecado, né? Então, você não vai conseguir ler os versículos do capítulo 21, 22 e 23, e no final não dizer assim, será que o homem é tudo isso? Será que precisava de uma lei dessa? Precisa de lei para falar de assuntos horríveis? É porque o nosso coração, ele é horrível. É porque a humanidade é decaída e horrível. É por isso. Se tem uma promulgação de lei contra certos crimes, prova que tem pessoas capazes de cometer esses crimes. Vejamos, o nosso código de leis está mudando, não está mudando? Por que houve uma necessidade nesses últimos 15 anos de mudar muita coisa no nosso Código Penal? O que está acontecendo? Está tendo muito crime do quê? Vamos lá. Qual que é os crimes que estão tendo hoje? Não é da internet? E precisava disso há 20 anos atrás? Meus irmãos, há 20 anos atrás, sem brincadeira, um pouquinho mais, 24, 25 anos, o Paulinho me deu um 386, um computador que era do Banco do Brasil, ele me deu, e em Galha quase ninguém tinha, ninguém nem sabia mexer. Quando eu falei, vou instalar uma internet lá em casa, aquela discada, né? Aquilo ali, meus irmãos, quando conseguia entrar, a gente soltava rojão e esperava com paciência. Jamais podia imaginar que o Código Penal brasileiro ia mudar, por quê? Porque alguém está atrás do computador querendo te roubar o seu cartão, roubar o seu nome, prejudicar a sua pessoa. Não é assim?
Então as leis, elas existem porque as pessoas são capazes de cometer aqueles crimes. Aliás, só tem aquelas leis porque alguém já fez, cometeu aquele crime. Então eles conseguem identificar como uma maldade humana. Então, quando nós perguntamos o que essas leis revelam sobre o homem, a sua depravação, mas também revela o quanto ele precisa de Deus, meus irmãos, o quanto ele precisa correr para Deus, porque toda lei vai mostrar o quê? Que eu preciso de Deus, eu sou um pecador. O apóstolo Paulo correu para Deus quando ele leu, não cobiçarás, e o coração dele tremia, e ele disse, eu tive que correr para Deus. Sempre vai existir um Azael da vida, um profeta olhando para ele, para o seu coração, como Eliseu, vendo o futuro que ele vai fazer. Vai matar o rei, que ele veio perguntar sobre a vida dele, vai matar mulheres, vai matar crianças, um assassino. E então o profeta, sem falar nada, começa a chorar, e o Azael olha e diz, por que que o profeta, meu senhor, ou meu pai, por que que o senhor está chorando? Ele diz, eu estou vendo o que tem dentro do seu coração, é tudo ruim, tudo podre, é horrível, você é um assassino. Aí ele fala assim, seria o seu servo um cão para fazer isso? Não, meu filho, não, olha, um cão, ele age por instinto. Se um cachorro for lá e matar alguém, ele age por instinto. A culpa é do dono que não prendeu. Acredite nisso. Mas é o instinto dele. Ele é um cão. Ele é um cachorro, um animal irracional. Agora, o homem tem consciência daquilo que faz, por isso ele é culpado. O homem é culpado. Então, quando ele fala, sou um cão, não, um cão não faria isso que você faz. Um cão não ia fazer isso. E aí, meus irmãos, nós temos o mal da escravidão, Aqui no capítulo 20, vamos voltar lá no capítulo 21 de Êxodo. O que trata esse capítulo 21 até o versículo 16? Trata da escravidão, E talvez você pergunte, pastor, mas as leis da escravidão não favorecem a escravidão? Olha, Deus não fez lei para tornar a escravidão legal, mas para limitar a maldade da escravidão. Deus é o Deus de liberdade. Jesus disse, eu vim para dar liberdade aos oprimidos. Esse é o nosso Deus. Deus não faz lei para tornar a violência legal, mas para limitar a violência. Então, meus irmãos, como todo pecado, a escravidão é consequência do pecado. Uma pergunta aqui, Como é que uma pessoa, ela se tornava um escravo naquele tempo? Por dívida, E aí, se alguém não conseguia pagar, poderia vender seu trabalho, se tornando escravo de outra pessoa, até essa pessoa, ela pagar a dívida, Então, por dívida, por pobreza, quem não conseguia se sustentar poderia se vender como escravo. Olha que interessante. O camarada fala assim, eu não consigo cuidar de mim. Eu vou me vender como escravo, pelo menos lá eu vou ter comida e coisa e tal, E aí ele podia se vender como escravo, Por nascimento, por ser filho de um escravo, Só que todos os escravos, nascidos ou não, acabavam sendo libertos depois de alguns anos, como prisioneiro de guerra, uma pessoa capturada lá na guerra. Isso aí era muito comum no tempo antigo. Então, esses são os motivos que uma pessoa, ele podia ser escravizada, Mas aí, irmãos, tem um outro detalhe aqui, Os direitos dos escravos na Bíblia. Então, Deus, sabendo da maldade, da possibilidade de uma pessoa, ela se tornar uma escrava, o que ele fez? Então, ele mostra aqui, um escravo deveria ser libertado no 7º ano de escravidão. É só em Israel isso aí, só no povo de Israel. Deus limitou a escravidão ali, só seria escravo a vida inteira quem escolhesse ser, como nós lemos no versículo 2 aí, No capítulo 21. Se a pessoa falasse assim, não,
vamos dizer, a pessoa, não consigo me sustentar, vou virar escravo aí, do fulano. Aí eu vou lá, ô fulano, eu quero ser seu escravo. Então tá bom, pode vir, né? E aí, beleza. Aí tem uma moça lá, né? Me engraçou com a moça pertencia para o Senhor lá, então eu casei com ela, né? Tive filhos. Bem, Deus está dizendo, você entrou sozinho, você sai sozinho. Se você ganhou uma esposa, você então devolve tudo que você pegou. Aí o camarada fala, não, mas eu não quero devolver. Você ama o seu Senhor? Você ama a sua esposa, os seus filhos? Então você tem que fazer um novo trato com ele. É nesse sentido, né? Então, meus irmãos, um escravo, ele deveria ser libertado, né? Tinha o direito de folga, quando fosse libertado, o dono do escravo deveria dar sustento para ajudar a começar a viver em liberdade. Olha que interessante. Se você olhar a história do Brasil e descobrir por que tem aqueles morros lá no Rio de Janeiro, ou mesmo aqui no estado de São Paulo, você vai ficar surpreso. A pessoa às vezes não conhece a história. Mas sabe por quê? Porque quando teve a libertação, eles chegaram, olha, o ser humano é muito mau, até para libertar ele é mau. Eles foram lá na Itália, foram lá na Espanha, né? Trouxeram os espanhóis, italianos, e quando os navios chegaram, que já tinha mão de obra, semi-escrava para pagar uma miséria, eles olhavam assim, agora está liberto, né? Aí o camarada sai sem roupa, sem comida e sem dinheiro. Como é que uma pessoa dessa vai viver? Aí o dono da fazenda olha e fala, não quer ninguém aqui. Vocês não queriam liberdade? Então, toma a liberdade, some daqui, né? Aí sai a família, sai todo mundo, sem roupa, sem comida, sem dinheiro. Não com Deus. Deus está dizendo, olha, tinha que dar condições para a pessoa começar uma nova vida, o que nunca foi dado. Escravos tinham direito de folga no sábado e nas festas religiosas, assim como pessoas livres. Era folga deles. Em país nenhum tem folga. Quem causasse danos físicos tinha de libertar o seu escravo. Em compensação, se um senhor matasse seu escravo, seria punido, né? Vai ser punido também. Eu sou o dono, mas vai ser punido. Pronto, acabou. Continue aqui, pode mudar. Escravas não poderiam ser usadas como prostituta, e uma escrava que se tornasse esposa tinha o direito da mesma filha do dono. Então não casa, porque se casar vai ter o mesmo direito, né? Raptar alguém para vender como escravo era punido com morte. Foi o último versículo que a gente leu aqui em Êxodo 21:16. Essa lei destruía o negócio de tráfico humano. Então, que tem muito, meus irmãos, tráfico humano tem muito. Quantos, olha aqui, venezuelano, boliviano, brasileiro indo lá, brasileira, né, especialmente indo lá para a Europa, tráfico. Promete o mundo e o fundo, você vai ganhar bastante, você vai ficar rica, você chega lá, prende a pessoa numa casa e tem que viver aquela miséria que todo mundo sabe. A mesma coisa acontece com os países mais pobres aqui da América Latina em relação ao Brasil. Isso é o coração do homem. Um escravo poderia ser resgatado por parente. Em algumas situações, o próprio escravo conseguia pagar, mas como? Bom, meus irmãos, alguma coisa acontecia que ele conseguia pagar a sua dívida, né? Se um escravo fugisse, olha que interessante isso aqui, não deveria ser entregue ao seu senhor contra a sua vontade, nem receberia punição. A pessoa pegar lá, né, e levar de volta as surras. Não podia. Não era assim não, né? Eu quero terminar dizendo o seguinte, o que lembra essa lei dos escravos? O que ela lembra para nós? De quem ela lembra? Olha, de quem essa lei dos escravos lembra? Lembra Jesus. Ele é o escravo, ele é o servo sofredor. Meus irmãos, é assim que Jesus é retratado no livro de Marcos.
como um escravo, como um servo. Ele é o servo sofredor. Então, livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 7. Filipenses, capítulo 2 e versículo 7. Diz assim: mas, vamos ler o 6. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de escravo. O original traz escravo, traz servo, está traduzido servo aí, mas é escravo. Jesus, ele deixou de ser Deus e ele assumiu a forma de escravo, e fazendo-se semelhante aos homens. Então, irmãos, quando você lê, agora vamos voltar lá, para a gente poder terminar, vamos voltar lá no capítulo 21, e o versículo 6, né? Capítulo 21 e versículo 6, que diz assim, vamos ler o versículo 5, se aquele servo expressamente disser, eu amo ao meu Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu não quero sair livre, então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu Senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Jesus, ele veio a este mundo, e ele, meus irmãos, ele amou a sua igreja, e os filhos da sua igreja, que somos nós. Olha que interessante. É por isso que ele ofereceu a sua orelha para ir lá na madeira, né? Teria que pegar, o escravo teria que pegar a orelha dele e levar para um poste de madeira, e lá naquele poste de madeira, o senhor dele furaria ele, correto? Como símbolo de que ele, por amor à sua mulher, por amor ao seu Senhor, por amor aos filhos, ele estava dizendo, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, Jesus, por amor à igreja, por amor ao Pai, por amor a cada um de nós, ele foi não só a orelha, né? Ele foi até a cruz. Ele foi até a cruz e derramou até a última gota de sangue para nos salvar, porque ele assumiu essa forma de servo. Bem, alguém podia olhar para um escravo e dizer, olha, você é igual a Jesus. Hã? Jesus também foi um escravo. Acho que isso ia dar um pouco de alegria para aquele sofredor. Que amor Cristo tem pela igreja, de dar a própria vida pela sua igreja. Em que lugar do mundo, irmãos, os escravos tinham uma lei que os protegiam como essa? O escravo não permaneceria escravo para sempre. Tinha o direito de sair como entrou, tinha o direito de permanecer se quisesse. Onde é que teve uma lei de escravos como a da Bíblia, da palavra de Deus? Para proteger o fraco, só para isso, para proteger o fraco. Deus é o Deus dos fracos, dos desvalidos, é o Deus dos escravos, é o Deus dos servos, é o Deus dos famintos, é o Deus dos sedentos. Esse é o nosso Deus. A gente tem muito para aprender com essas leis. Amém?